Eu sou o Brubis e hoje estamos aqui mais uma vez trazendo esse podcast maravilhoso em homenagem ao mês do orgulho, que é o Pod Queen Memória Travesti, onde vamos trazer 8 travestis para contar um pouco de sua história de vida, da sua história na política, enfim, toda a sua história. E eu quero saber de você, mãe. Tá gostando do projeto? Estou muito feliz, eu estou me sentindo extremamente realizada. Quero aqui mais uma vez agradecer, porque esse é um projeto de incentivo da Lei Paulo Gustavo e apoio da Prefeitura Municipal de Igaraçu. Estou extremamente feliz pela convidada que a gente vai ter o prazer de estar aqui ao nosso lado, registrando essa memória tão importante de Bárbara Vogue, os sinais de a rainha do gelo, a mãe, a madrinha de todas, a acolhedora. Eu fico muito feliz de ter a senhora aqui. A gente costuma dizer que esse projeto foi pensado e a gente tem que ter a nossa história guardada, porque a gente historicamente é muito apagado. E muitas se foram se a gente poder contar um pouco dessas histórias, ter essas pessoas falando da sua história, e acaba que a nossa população, mulheres trans e travestis, é tão marginalizada que a nossa história é apagada e criam histórias em cima da nossa história. Então é muito bom a gente poder registrar a história dessas mulheres, para que a gente possa ter isso guardado e não tenha mais um apagamento da nossa população, principalmente a população trans aqui no município de Igaraçu. Então estou muito feliz de receber a senhora aqui, a senhora sabe muito bem disso. E sinta-se bem-vinda, sabe? E eu agradeço desde já a senhora ter aceitado o convite. Eu é que agradeço desde já, né, ter lembrado, né, porque são tantas coisas que acontecem, né, na vida da gente, cada um segue seus caminhos e a gente é feito de escolhas. E as nossas escolhas, elas podem ser positivas, podem ser negativas. Aí você sabe, né, que esse universo trans tem muita coisa mesmo para contar. Eu quero começar, Bárbara, pedindo para que a senhora conte um pouco, de forma resumida mesmo, um pouco de quem é Bárbara, como é que Bárbara, onde Bárbara nasceu, como é que Bárbara se conheceu enquanto mulher trans. Conta um pouquinho dessa tua história, porque acho que poucas pessoas conhecem, e sempre é uma curiosidade das pessoas enquanto a gente fala da história de mulheres trans e travestis. Eu nasci no Recife, Nasci e fui criada no Recife, mas cheguei em Igaraçu acho que entre 18 e 19 anos. Aí eu estava finalizando que hoje é o ensino médio, eu acho que eu estava no segundo ano. Aí entre essas minhas idas e vindas de Igaraçu, Recife e Igaraçu, por causa da escola, aí eu conheci outras, né, LGBT na época, que através dela foi que eu conheci as demais e passei a conhecer a população de Igaraçu. Mas enquanto assim, minha trajetória, eu acho que desde pequena eu me vi já uma mulher trans, já era uma coisa assim, você não sabe explicar, não tem explicação, né? Não tem uma fórmula. Só sei que é um sentimento dentro de você que você tem pela outra pessoa que é do mesmo sexo que você. Mas assim, qual é a tua primeira lembrança que tu lembra, assim, pensar em se ver como mulher? Porque eu tenho muito essa minhas lembranças, assim, tipo, eu me lembro muito de eu colocando a toalha na manhã saindo pra igreja, algumas coisas assim, e eu botava a toalha, eu botava o salto alto dela, eu acho que essas são as primeiras lembranças que eu acho que eu me lembro me pensando e me vendo como uma mulher. Eu acho que ainda muito na infância. Qual é a primeira lembrança, assim, que tu lembra de se sentir mulher? Porque tem essa confusão, né? Que a gente começa a se assumir gay, aí depois é uma confusão muito grande na cabeça. Mas depois... em que momento tu acha que... Mas eu acho assim que a grande maioria tem esse momento. Eu também já tive esse momento assim de pegar o lençol, de colocar, de fazer um vestido longo, de colocar a toalha na cabeça e dizer que o cabelo tá grande. Não era um momento de maquiagem, né? A maquiagem já foi para um outro tempo. A tua família, pelo que eu conheço, pelo menos a partir do que eu conheço da tua família, sempre foi muito acolhedora. A gente sabe que, diferente de muitas das meninas que teve a rejeição familiar, que foram expulsas de casa, a gente sabe que você tem um ótimo relacionamento com a sua mãe, ela sempre te acolheu, as suas irmãs e irmãos. Sempre foi assim? Ou também tu sentisse ou tivesse situações de discriminação dentro de casa? Como é que foi esse processo na tua família? Falar sobre família, porque tu sabe, né, que no grupo assim é complicado. Família é base. E eu já tenho que dizer, né, Deus me premiou com minha família. E se eu falar um pouquinho mais, eu vou chorar, porque, vê, ó, tu sabe, né, tu fosse lá,
Tu vai lá em casa, tu já tem... Minha mãe é toda assim, não tem complicação nenhuma, meus irmãos. Ai, maravilhoso. A única coisa que, assim, a mãe da gente cria uma barreira, que depois ela explicou, que na realidade a mãe, ela tem um medo da gente, assim, para o mundo, né? Como as pessoas vão lidar com a gente, com a maldade, tá entendendo? O medo é todo esse. Realmente eu conheço muito a família de Bárbara e é muito lindo o relacionamento que ela tem e como eles acolhem a gente também, porque sempre foi muito bem acolhida, um carinho muito grande e um cuidado também que eles sempre tiveram. Eu acho que é um exemplo de família e poucas realmente têm esse privilégio. Em relação à família, graças a Deus, somos brasileiros, não tem problema não. Mas até também teus sobrinhos também, né? A gente também vê que já vem os sobrinhos, a criação já vem de muito respeito. Tá curioso em alguma história do passado, da infância de Bárbara Vogel, Schneider, criancinha? Então assim, olha, você basicamente se descobriu mulher trans, em qual época mais ou menos? Foi na época da escola ou foi depois? Olha, assim, não tenho uma memória assim desse se foi naquela época, não. Eu me lembro muito pequena, tá entendendo? Tu sabe que nas nossas conversas, assim, a gente sempre conversa, mas não se tem assim um tempo certo, mas muito nova. Muito nova. Acho que foi 5 anos, João. Bárbara, agora sim. Nossa, muito cedo. Mas também porque para Bárbara foi muito natural pela aceitação da família, então... E também por ter mais, ter mais irmãs, de ficar brincando com elas, tal. E era uma outra época. A gente já marca muito da gente, tipo, o momento que foi expulsa de casa. Sim. E Bárbara, aquilo foi com muita naturalidade. Eu acho que é muito diferente. Mas assim, na escola, Bárbara, porque a gente hoje tem muita lei, muito direito. Eu vivenciei muita situação de preconceito na escola. Pra mim foi um momento terrível na minha vida. Como é que foi pra tu na sua fase de escola? Acho que isso é uma coisa que o pessoal deveria saber, como é que precisa mudar muito, mas antigamente eu acho que era muito difícil, né? Na escola, não vou dizer que foi mil maravilhas, né? Sempre tem um algoz, né? Na escola sempre tem. Mas a escola era aquela coisa que eu ia para a escola já com o sentimento de voltar para a escola no outro dia para estudar, porque é uma vontade minha de eu querer estudar. Mas tinha as pessoas que fazia perseguição, fazia aquele que hoje é bullying e tal, tudo isso, né? A relação com a sua mãe é maravilhosa. E a tua relação com teu pai, como é? A relação do meu pai, quando se separou, eu também passei um tempo morando com eles, que foi até em Campina Grande. E não era aquela, assim, não teve aquele pai carrasco, pelo contrário, sabe? E uma coisa que eu levo pra vida, minha gente, que eu não esqueço nunca, ele falando que tem duas coisas na vida. É um flash que passa na cabeça. Tem duas coisas na vida que se tem justificativa. Quando você trabalha, você está trabalhando, mas não estuda. Fulano trabalha, mas não estuda porque trabalha. E tem pessoas que estudam, mas não trabalham, mas fulano estuda. Eu vejo as pessoas jovens hoje em dia, têm tanta oportunidade e não fazem nada disso. Nada. E a vida não foi fácil, Natasha. Não foi. É muito forte, porque a senhora sabe quanto a senhora foi importante pra mim não também desistir de estudar. Aí, cara, esse podcast tá cada vez assim, eu não consigo. Porque eu sei essa importância que a senhora fala, porque a senhora acompanha a minha história e eu sei o quanto a senhora me apoiou pra que eu não tivesse um outro rumo na minha vida. O cuidado que a senhora teve pela minha situação, minha vida, e a senhora sempre mostrou muito isso pra gente, que a gente tinha que lutar pra poder estudar, como a senhora defende a educação. Então, assim, eu sei o quanto isso é forte pra senhora. E isso também pra mim é muito importante a senhora tá aqui, porque a gente precisa falar isso para as gerações que estão vindo, sabe? A senhora é uma pessoa muito importante pra gente, como a Rafaela falou aqui ontem, até aquelas que possam não querer reconhecer o quanto a senhora foi importante, mas a senhora foi muito importante, porque
se eu conseguir ficar de pé dentro de tudo aquilo, foi porque em muitos momentos eu tive a senhora para me aconselhar, tive a senhora para me mostrar os caminhos, tive a senhora para me dar apoio. Eu acho que a nossa comunidade é tão importante, as mulheres travestis, por causa disso. É isso que fala o mãe, mesmo que a senhora nunca teve essa coisa de sou mãe, mas ela sempre agiu com carinho e cuidado de proteger a gente, de defender a gente, de estar ali mostrando caminhos. Então, assim, é muito importante ter a senhora aqui. Eu acho que essa história ela precisa muito ser registrada para inspirar outras pessoas, viu? Né, que a senhora começou. Porque aí nessa época a senhora trabalhava na área de beleza, né? Sempre profissional da beleza, de vendas, mas aí a senhora também começou a investir também na educação profissionalizante e começou a fazer o curso de enfermagem. Esse negócio da saúde, desde pequena, sempre os pais perguntam, né? Você quer ser o quê, né? Eu quero ser pediatra, quero ser médica pediatra. Mas aí o tempo foi passando, você sabe que faculdade, o pessoal está tendo acesso agora, né? Há um tempo, vamos dizer assim, uns 10 anos para cá. E um tempo atrás era muito mais difícil, só quem tinha esse acesso mesmo era quem tinha realmente condições financeiras. Mas aí o tempo passou, você foi amadurecendo, mas a vontade de participar da saúde estava lá, né? Aí minha mãe trabalhando no Recife com uma amiga dela, aí a filha da amiga dela fazendo um curso, né, de técnico de enfermagem. Aí elas conversando, tá, e mãe liga pra mim, olha, por que tu não faz? Aí eu disse, não mãe, tá certo, eu vou lá, vou ver. Aí passou. Aí mãe ia perguntando assim, tu vai fazer não, é? Eu disse, não, tô pesquisando. Aí eu conversando. Aí uma amiga minha pegou assim, vai em tal instituição. Aí, mas eu tava pesquisando, fui uma, não gostei, mas quando eu cheguei na frente da instituição, eu disse, não, é aqui que eu quero estudar. Quando eu olhei assim, é aqui que eu quero estudar. Aí fiz o técnico, né? Aí me formei e tal, passei um tempo, mas eu não atuei, porque aí houve a proposta, né, da gestão de trabalhar na Secretaria de Ação Social. Pronto, fiquei. Até hoje fiquei. E dali foi o pontapé que eu disse que quando eu começar a trabalhar vou estudar. Aí foi que eu entrei na faculdade, foi tudo ao mesmo tempo. Bom, Bárbara, agora sim, eu acho que o diferencial disso, de quando tu começou a investir tanto na educação, é que nessa época, não é passando pano para as meninas, mas a realidade é essa. A gente não imaginava travestis ocupando espaço não, trabalhando em canto nenhum. Era muito raro a gente ver uma travesti que vinha como exemplo pra gente que estava trabalhando em algum lugar. Então, assim, era como... Eu lembro que até eu mesma, a senhora conversou uma vez comigo, naquelas minhas situações, a senhora dizia, certo, mas você vai fazer o quê? Porque travesti só tem duas opções aqui, ou vai você trabalhar na área de beleza ou vai trabalhar na prostituição. E aí, essa realmente era a realidade. A senhora estava, muitas vezes, às vezes as pessoas olhavam a senhora indo para o curso, que a senhora ia lá com seu cabelo todo estudandozinho. A gente, assim, como dizia assim, não, mas ela está indo estudar para quê? Não tem emprego pra gente. O que fez a senhora não desistir, de a senhora acreditar que ia dar certo? Porque naquele momento realmente ninguém acreditava que pudesse dar certo. E não era porque assim, as meninas não querem estudar, porque realmente parecia que não valia a pena a gente investir nisso, porque a gente não tinha exemplo de que isso dava certo para a nossa população. Em que momento, o que não fez a senhora desistir? O que fez a senhora acreditar que iria dar certo? Olha, eu entrei na enfermagem, na realidade, porque tem assim, muito aquele texto, né? Enfermagem por amor, tal, não sei o quê. Eu entrei na enfermagem porque eu tinha colocado na cabeça que era uma área que se precisa de mão de obra, que era fácil de arrumar emprego. E aí que eu já tinha visto, já tinha ido... Quando eu treinava vôlei, eu me machuquei, quase que eu quebrava os dedos, aí fui pra restauração. Quando eu cheguei lá, eu vi uma mulher trans. Lá, não sei se era técnico, se era enfermeiro, não sei. Tava lá, mas estava no ambiente de trabalho. Aí eu falei assim, não, se tem espaço para ela, tem para mim também. Entrei nos meus estágios, vi, e as meninas diziam, tem uma mulher trans aqui. Ela entrou gay, mas no decorrer do tempo hoje ela é uma mulher trans, identificada, tal, não sei o que. Eu disse, Aí eu disse, pronto, aí são essas coisas que vai alimentando a gente e vê que tem a possibilidade. E pronto.
pronto, eu também não desisti, porque a gente, tudo na vida é assim, se a gente começou, a gente tem que finalizar. Embora que a gente não vá atuar, porque o conhecimento ninguém rouba, né? O conhecimento a gente leva para outro. Mas foi uma coisa que eu... Mas é importante de ter... E olha que eu me formei, fiquei 2 anos na geladeira, não entrei imediatamente. Eu acho que como muita gente se forma achando que vai logo entrar no mercado de trabalho, que é fácil. Não foi, mas eu nunca desisti. Eu acho que um dia, eu dizia assim, um dia chega um momento, né? Mas chegou o momento e aí tô aí. E isso vale mostrar a importância da representatividade que a gente fala, porque aquela mulher que estava ali lhe inspirou a mostrar que havia espaço ali. Porque realmente a realidade é essa, a gente não via que valesse a pena a gente estudar, a gente investir nos estudos, porque a gente não via, a gente não se via em outro lugar. E olha que na instituição que eu ia não tinha mulher trans nenhuma lá. Não tinha. E eu até perguntei, né? Não tem, não. E olha que tinha vários cursos lá, tinha educação física, fisioterapia, nutrição, um monte de cursos, e até a própria enfermagem, né, que a gente vê muito, tem gays e tal, mas não tinha. E até aqui estava, ela tinha começado a transição depois que ela já estava lá. Ela entrou como gay e fez a transição. Então, ou seja, foi mais fácil para as pessoas se acostumarem com ela no processo de transição. Do que alguém já chegar ocupando aquele espaço e lutando para poder estar ali enquanto um corpo trans e no corpo trans. Até no técnico mesmo, hoje não, a mulher trans, ela é técnica de enfermagem e atua no mercado, Michelle, eu acho que tu conhece, pronto, muito conhecida. Bárbara, nesse processo também a gente começa a migrar para a política, né? Durante esse processo que a gente está se reunindo ali, que a gente está se entendendo e se conhecendo, não ocupando esse espaço que a gente estava sempre ali na noite, naquele mundo de marginalização, de vulnerabilidade, mas a gente também começa a migrar para a política. Tu sabe exatamente o que foi que te fez iniciar a buscar espaço na política, ali ainda naquela época de militância, de luta? Acho que a maioria foi atrás de emprego, mas assim, o que foi que te fez? Eu vou te responder, mas é uma coisa que eu quero deixar claro, porque eu sei que as pessoas vão escutar isso. Olhe, uma mulher trans, aonde ela estiver, as pessoas vão olhar ela como se ela estivesse fazendo prostituição. E muitas vezes ela não está lá. Ela está lá por ter acesso, que os amigos dela estão ali. Vai conversar, vai trocar uma ideia. E essa coisa da política dentro de Igaraçu, mas a gente já vinha, minha mãe já era militante, já trabalhou com grandes nomes dentro da política, e a gente já veio do Recife para cá. Só que a gente chegou aqui, os títulos da gente não eram de Igaraçu. E aí a gente fez campanha para um candidato que ele ficou como, ele não ganhou as eleições, mas ele ficou como suplente, né? Mas e era outro nível, né? A política naquela época era outro nível, a gente era muita coisa que se fazia, e hoje o processo não, hoje o processo é mais curto, né? 45 dias só. Ô, Bárbara, agora a gente vai tentar fazer um paralelo dessa política, de quando a gente começa, que é justamente também na época que eu te conheço, que a gente começa a trabalhar na política, e daí é que eu começo a conhecer o mundo LGBT aqui de Igaraçu através da amizade que eu tenho contigo. E aí a gente vai tentar fazer um paralelo com a realidade do LGBT naquela época, porque essa tem sido uma luta que eu tenho tentado muito conscientizar as pessoas, de não usar a militância em causa própria, mas pensar realmente na comunidade e no que a gente conquistou hoje a partir das nossas lutas. Como era a realidade da população LGBT naquela época? Vamos esquecer o que a gente se divertia, que a gente ia andando para Cruz de Rebouça para poder se divertir, voltava. Vamos para a realidade de fato de como era a situação da comunidade LGBT naquela época. Eu queria muito que tu explicasse e deixasse isso aqui registrado, porque parece que a gente sempre viveu assim, mil maravilhas, parece que a gente tá aqui por beleza, por boniteza, não parece que a gente lutou contra uma realidade difícil. Então, qual era a realidade da militância quando a gente começa a migrar para a política? Qual é a realidade da população LGBT naquele momento em Igaraçu? Igaraçu sempre foi uma cidade arcaica, de mentalidade atrasada. Agora que as pessoas elas estão abrindo mais a mente, e a gente chegando na política para atuar como militante,
teve outras que abriram a porta pra gente, né? Tipo, hoje é a Ellen, era a Ellen, que é Moranguinho. Ellen hoje é Moranguinho. E Laranjinha é Elmito, que eles que foram, né? E tiveram outras também, e outros grupos. Que eles que abriram o caminho, na realidade. Pra gente vir. Só que a gente já veio com outros pensamentos, já veio mais, né? E a gente começou a fazer o trabalho da gente, naturalmente. Tudo foi natural. E aí foi fazendo. Eles foi colocando pra gente fazer as coisas, né? Fazendo. E a população, a população no geral tem grande aceitação. A gente tem simpatia, a gente conversa, a gente brinca, as pessoas gostam, a gente leva alegria, na realidade. Mas aí, assim, quando a gente entra na população, é importante as mulheres travestis por causa disso. É isso que fala o mãe, mesmo que a senhora nunca teve essa coisa de sou mãe, mas ela sempre agiu com carinho e cuidado de proteger a gente, de defender a gente, de estar ali mostrando caminhos. Então, assim, é muito importante ter a senhora aqui. Eu acho que essa história ela precisa muito ser registrada para inspirar outras pessoas, viu? Né, que a senhora começou. Porque aí nessa época a senhora trabalhava na área de beleza, né? Sempre foi profissional da beleza, de vendas, mas aí a senhora também começou a investir também na educação profissionalizante e começou a fazer o curso de enfermagem. Esse negócio da saúde, desde pequena, sempre os pais perguntam, né? Você quer ser o quê, né? Eu quero ser pediatra, quero ser médica pediatra. Mas aí o tempo foi passando, você sabe que faculdade, o pessoal está tendo acesso agora, né? Há um tempo, vamos dizer assim, uns 10 anos para cá. E um tempo atrás era muito mais difícil, só quem tinha esse acesso mesmo era quem tinha realmente condições financeiras. Mas aí o tempo passou, você vai amadurecendo, mas a vontade de participar da saúde estava lá, né? Aí minha mãe trabalhando no Recife com uma amiga dela, aí a filha da amiga dela fazendo um curso, né, de técnico de enfermagem. Aí elas conversando, tá, e mãe liga pra mim, olha, por que tu não faz? Aí eu disse, não mãe, tá certo, eu vou lá, eu vou ver. Aí passou. Aí mãe ia perguntando assim, não vai fazer não, é? Eu disse, não, tô pesquisando. Aí eu conversando. Aí uma amiga minha pegou assim, vai em tal instituição. Aí, mas eu tava pesquisando, fui uma, não gostei, mas quando eu cheguei na frente da instituição, eu disse, não, é aqui que eu quero estudar. Quando eu olhei assim, é aqui que eu quero estudar. Aí fiz o técnico, né? Aí me formei e tal, passei um tempo, mas eu não atuei, porque aí houve a proposta, né, da gestão de trabalhar na Secretaria de Ação Social. Pronto, fiquei até hoje, fiquei. E dali foi o pontapé, que eu disse que quando eu começar a trabalhar, vou estudar. Aí foi que eu entrei na faculdade, foi tudo ao mesmo tempo. Ô Bárbara, agora sim, eu acho que o diferencial disso, de quando tu começou a investir tanto na educação, é que nessa época, não é passando pano para as meninas, mas a realidade é essa. A gente não imaginava travestis ocupando espaço não, trabalhando em canto nenhum. Era muito raro a gente ver uma travesti que vinha como exemplo pra gente que estava trabalhando em algum lugar. Então, assim, era como... Eu lembro que até eu mesma, a senhora conversou uma vez comigo, naquelas minhas situações, a senhora dizia, certo, mas você vai fazer o quê? Porque travesti só tem duas opções aqui, ou vai você trabalhar na área de beleza ou vai trabalhar na prostituição. E aí, essa realmente era a realidade. A senhora estava, muitas vezes, às vezes as pessoas olhavam a senhora indo para o curso, que a senhora ia com seu cabelo todo estilosinho. A gente, assim, a comunidade dizia assim, não, mas ela está indo estudar para quê? Não tem emprego pra gente. O que fez a senhora não desistir, de a senhora acreditar que ia dar certo? Porque naquele momento realmente ninguém acreditava que pudesse dar certo. E não era porque assim, as meninas não querem estudar, porque realmente parecia que não valia a pena a gente investir nisso, porque a gente não tinha exemplo de que isso dava certo para a nossa população. Em que momento, o que não fez a senhora desistir? O que fez a senhora acreditar que ia dar certo? Olha, o que eu entendo. Eu entrei na enfermagem, na realidade, porque tem assim, muito aquele texto, né? Enfermagem por amor, tal, não sei o quê. Eu entrei na enfermagem porque eu tinha colocado na cabeça que era uma área
que é uma área que se precisa de mão de obra, que era fácil de arrumar emprego. E aí que eu já tinha, eu já tinha visto, já tinha ido, quando eu treinava vôlei, eu me machuquei, quase que eu quebrava os dedos, aí fui pra restauração. Quando eu cheguei lá, eu vi uma mulher trans. Eu vi uma mulher trans lá, eu não sei se era técnico, se era enfermeiro, não sei. Tava lá, mas estava no ambiente de trabalho. Aí eu falei assim, não, se tem espaço para ela, tem para mim também. Fui, entrei nos meus estágios, vi, e as meninas disseram, tem uma mulher trans aqui. Ela entrou gay, mas no decorrer do tempo, hoje ela é uma mulher trans, identificada, tal, não sei o que. Eu disse, Aí eu disse, pronto, aí são essas coisas que vai alimentando a gente e ver que tem a possibilidade. E pronto, eu também não desisti, porque tudo na vida é assim, se a gente começou, a gente tem que finalizar. Embora que a gente não vá atuar, porque o conhecimento ninguém rouba, né? O conhecimento a gente leva para outro. Mas foi uma coisa que eu... Acho que é importante de ter... E olha que eu me formei, fiquei 2 anos na geladeira, não entrei imediatamente. Eu acho que como muita gente se forma achando que vai logo entrar no mercado de trabalho, que é fácil. Não foi, mas eu nunca desisti. Eu acho que um dia, eu dizia assim, um dia chega um momento, né? Mas chegou o momento e aí tô aí. E isso vale mostrar a importância da representatividade que a gente fala, porque aquela mulher que estava ali lhe esperou mostrar que havia espaço ali. Porque realmente a realidade era essa, a gente não via que valisse a pena a gente estudar ou a gente investir nos estudos, porque a gente não se via em outro lugar. E olha que na instituição que eu ia não tinha mulher trans nenhuma lá, não tinha. E eu até perguntei, né? Não tem, né? Não. E olha que tinha vários cursos lá, tinha educação física, fisioterapia, nutrição, um monte de curso, e até a própria enfermagem, né, que a gente vê muito, tem gays e tal, mas não tinha. E até aqui estava, ela tinha começado a transição depois que ela já estava lá. Ela entrou como gay e fez a transição. Então, ou seja, foi mais fácil para as pessoas se acostumarem com ela no processo de transição do que alguém já chegar ocupando aquele espaço e lutando para poder estar ali enquanto um corpo trans e no corpo trans. Até no técnico mesmo, hoje não, ela é uma mulher trans, ela é técnica de enfermagem e atua no mercado. Michelle, eu acho que tu conhece, pronto, muito conhecida. Bárbara, nesse processo também a gente começa a migrar para a política, né? Durante esse processo que a gente está se reunindo ali, que a gente está se entendendo e se conhecendo, não ocupando esse espaço que a gente estava sempre ali na noite, naquele mundo de marginalização, de vulnerabilidade, mas a gente também começa a migrar para a política. Tu sabe exatamente o que foi que te fez iniciar a buscar espaço na política, ali ainda naquela época de militância, de luta? Acho que a maioria foi atrás de emprego, mas assim, o que foi que te fez? Eu vou te responder, mas é uma coisa que eu quero deixar claro, porque eu sei que as pessoas vão escutar isso. Olhe, uma mulher trans, aonde ela estiver, as pessoas vão olhar ela como se ela estivesse fazendo prostituição. E muitas vezes ela não está lá. Ela está lá por ter acesso, que os amigos dela estão ali. Vai conversar, vai trocar uma ideia. E essa coisa da política dentro de Igaraçu, mas a gente já via, minha mãe já era militante, já trabalhou com grandes nomes dentro da política, e a gente já veio do Recife para cá. Só que a gente chegou aqui, os títulos da gente não eram de Igaraçu. E aí a gente fez campanha para um candidato que ele ficou como, ele não ganhou as eleições, mas ele ficou como um suplente, né? Mas e era outro nível, né? A política naquela época era outro nível, a gente era muita coisa que se fazia, e hoje o processo não, hoje o processo é mais curto, né? 45 dias só. Ô, Bárbara, agora a gente vai tentar fazer um paralelo dessa política, de quando a gente começa, que é justamente também na época que eu te conheço, que a gente começa a trabalhar na política, e daí é que eu começo a conhecer o mundo LGBT aqui de Igaraçu através da amizade que eu tenho contigo. E aí a gente vai tentar fazer um paralelo com a realidade do LGBT naquela época, porque essa tem sido uma luta que eu tenho tentado muito conscientizar as pessoas, de não usar a militância em causa própria, mas pensar realmente na comunidade e no que a gente conquistou hoje a partir das nossas lutas.
como era a realidade da população LGBT naquela época. Vamos esquecer o que a gente se divertia, que a gente ia andando para Cruz de Rebouça para poder se divertir, voltava. Vamos para a realidade de fato de como era a situação da comunidade LGBT naquela época. Eu queria muito que tu explicasse e deixasse isso aqui registrado, porque parece que a gente sempre viveu assim, mil maravilhas, parece que a gente tá aqui por beleza, por boniteza, não parece que a gente lutou contra uma realidade difícil. Então, qual era a realidade da militância quando a gente começa a migrar para a política? Qual é a realidade da população LGBT naquele momento em Igaraçu? Igaraçu sempre foi uma cidade arcaica, de mentalidade atrasada. Agora que as pessoas elas estão abrindo mais a mente. E a gente chegando na política para atuar como militante, teve outras que abriram a porta pra gente, né? Tipo, hoje é a Ellen, era a Ellen, que é Moranguinho. Ellen hoje é Moranguinho. E Laranjinha é Elmito, que eles que foram, né? E tiveram outras também, em outros grupos. Que eles que abriram o caminho, na realidade. Pra gente vir. Só que a gente já veio com outros pensamentos, já veio mais, né? E a gente começou a fazer o trabalho da gente, naturalmente. Tudo foi natural. E aí foi fazendo. Eles foi colocando pra gente fazer as coisas, fazendo. E a população, a população no geral tem grande aceitação a gente tem simpatia, a gente conversa, a gente brinca, as pessoas gostam, a gente leva alegria, na realidade. Mas aí, assim, quando a gente vem pra população de... Tá entendendo? Porque vocês, de primeiro plantão era fixo, era um plantão de 24 horas. E eu era do domingo, e eu tinha que estar lá segunda-feira de manhã para estar no Bolsa, né? E é um programa que requer muita demanda. O NIS é para tudo. Todos os programas do governo federal, eles praticamente se exige o número do NIS. O NIS é um segundo CPF, né? Aí tem que estar lá fazendo cadastro, preenchendo os cadernos, fazendo atualização de cadastro e fazendo as perguntas, a mesma pergunta para várias pessoas. E é isso. Tem pessoas que o que é isso? É como no hospital também, né? Tem pessoas assim, fala com a enfermeira, quem é? Quando bate com a cara que vê que é uma trans, aí já recua, aí... Tá entendendo? E você, enquanto mulher trans, como foi, tipo, a aceitação das pessoas no teu trabalho? Porque assim, ela sempre trabalhou em atendimento, né? Ela sempre trabalhou, o que eu tô vendo, que ela sempre trabalhou diretamente com o público. Tu alguma vez já viu, como tu já falou, já recuou, já sentiu algum gosto de... Né? Eu vou falar por profissionais que atuam lá, né? Que eu vi assim que simplesmente a cara mudou, né? Assim. Mas o público lá, os pacientes que vão lá, nenhuma de boa. Só teve um senhor que fez assim, meu Deus do céu, o que é isso? Assim, o senhor, o que... Mas normal, porque ele era idoso a época dele, né, gente? E assim, vale ressaltar. Olha, tem gente, minha gente. A gente fez que o povo chama assim, que vai mudar o nome, tem um nomezinho que eles colocam. Qual o nome que eles utilizam o termo? Social? Não, eles usam um termozinho que é tipo corrigir, retificar. Eles usam esse termozinho de retificar. Eu assim, comigo, gente, olha, a mãe da gente, querendo ou não, a gente nasceu de um sexo, né? A mãe da gente escolheu aquele nome, querendo ou não, ele fez parte da nossa história. E a gente não pode pagar. Aí, no decorrer da nossa existência, a gente se encontra naquele momento, né? Se vê como mulher, age como mulher, até mesmo não querendo ser mais que alguma mulher, mas eu tenho pessoas que trabalham comigo e dizem, eu quero ser como você, tu é muito delicada, Bárbara, tu fala baixinho, não sei o quê. Nem eu, mas, sei lá, de comportamento, minha gente. Aí, o que o homem fala, pra mim, não tem pessoas que assim, falam o antigo nome, né, que eu até esqueci agora. Olha que bom, eu até esqueci. Aí, não, então, desculpa, não sei o quê. Você não pode estar discutindo com as pessoas, tá entendendo? Porque tem que explicar, olha, eu
digo assim, eu fiz eu não digo retificação, eu digo adequação nominal, eu acho melhor. Não, porque a gente se adequou. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, se você já tinha sofrido algum tipo de preconceito pela própria classe, assim, como você disse, porque assim, o LGBT, eles não, por não se identificar, por enquanto, né, porque as pessoas, tipo, eu sou um homem cis, cresci na igreja, então na minha cabeça ser trans, travesti sempre foi errado. Então, tipo, às vezes a não aceitação da própria pessoa, quando vê que uma pessoa é mais livre, tipo você fala, já é uma mulher trans, identificada, bem feminina, bem mapô. Então, tipo, quando a gente vê, algumas vezes quando algum gay conservador, vamos jogar algo assim, já fica, eita, porque é assim, não pode ser assim, tem que ser do jeito que a gente tá, que é homem, mulher, mulher, não pode ser transgênero. Mas tu já sofreu dentro da nossa própria sigla, da nossa comunidade? Olha, se eu sofresse esses ataques, eu não percebi que ele era um LGBT. Não é verdade? Ele era muito incubado, né? Ele tava muito incubado. Eu não catei, eu não senti o cheiro da malva. E aí eu fui atacada. Não, malva. O cheiro de malva é como se identificasse. É um gay. Mas assim, a senhora pode não ter se sentido diretamente com a senhora, porque a senhora sempre foi respeitada, muito respeitada por todas, pela comunidade, assim. As gays, todas elas, aquelas, acho que já se foram, que a senhora sempre era muito amiga delas, foi Bianca, que se foi, e outras. E as que vieram depois, que vieram chegando, como Rafaela, como eu, tantas outras, Paulinha Lopes, acho que não está mais aqui, feito ali a Oliver, que eu esqueci o nome dela agora. Clara Reis. A senhora sempre foi muito respeitada por todas nós, ou por estar ali, ou por ser uma pessoa que sempre... E olha que Clara Reis, ela me disse uma vez que me inspirei tudo. Exato. Porque ela não era mulher trans, né? Ela era tipo uma emo. Ela era daquela andrógena. E tem esse termo ainda, andrógeno. Existe. Pra mim, andrógeno é toda travesti que ainda vai transicionar. Hoje em dia virou o queer, ou não binário. Qual a história acontecer? Quais foram assim, a história que mais impactou? Que a senhora lembra, assim, que a senhora tem recordação e que a senhora mais impactou de uma trans, LGBT? Qual foi a situação assim, histórica que a senhora lembra que foi mais impactante para a senhora, foi mais marcante para a senhora? Positivamente. Ou negativa também? Alguém que a senhora recorda, assim, que foi uma morte trágica, foi muito forte, foi transfobia mesmo, que é alguma situação que a senhora lembra que foi muito marcante, assim? História, né? Tem várias histórias. Conta uma pra gente. Porque como eu tenho acesso, né, à comunidade, então você passa um tempo com uma, tem mais amizade, tá mais com uma proximidade, vai pra outra, não sei o que, outro se aproximar, você tem acesso a elas. E houve várias histórias que, né, mas aí foram escolha, né, das pessoas, e aí não pode, né, não tem esse poder de vamos dizer assim, influenciar. Aí pode até influenciar, mas a gente não tem como mudar, porque são escolhas delas. Mas com certeza muitas delas são histórias que machucam. Agora veja, tem você, tem Rafaela, deixa eu ver quem mais. A gente tem as histórias ruins, história boa. História boa. Tem Aleixo. Tem histórias tristes, histórias alegres. Mas esse avanço chegou por quê? Porque ela foi em busca do conhecimento, né? E aí você, pra chegar onde você quer, você tem que chegar com conhecimento. E eu acho que também tem histórias que pra senhora também é muito difícil lembrar, porque eu acho que, por exemplo, a senhora sempre esteve muito próxima da Renata Black. A Renata Preta sempre foi uma pessoa muito próxima, assim. Na realidade, esse nome assim, porque se tinha duas Renato, né? Duas Renato, né? Renato Moreno e Renato Franco. Aí, poxa, não posso esquecer o nome da pessoa. Preta, né? Não. Raika. Ela é professora, ela pegou e fez assim, não, eu disse que Renato. Eu perguntei quem Renato, eu disse assim, o Black. Aí ficou, Renata Black. Pronto, Black surgiu o nome para definir, porque tinha dois, né? Dois Renatos. E ela é uma pessoa que sempre foi muito próximo à senhora, sempre foi muito amigo, teve um né?
Eu acho que deve ser difícil ter também tantas recordações assim tristes também, né? Eu acho que Bianca também foi uma pessoa que também era muito próxima também, a Tânia. Eu digo próxima que eram pessoas que a senhora conhecia muito bem, que a senhora Olha, tem pessoas que convivia. gostam de falar de destino, né? Mas a gente tem poder de mudar o nosso destino. Se teve destino, a gente tinha poder de mudar, só que eu acho que elas que não preferiu, né? Eu acho que, como eu falo, é escolha. Não tem pra onde ir. A senhora não acha que também é o fato de que a gente mudou também a sociedade de graça? Porque assim, eu poupo as meninas porque eu lembro que era uma época também muito difícil. É como dizer a senhora, não era fácil pensar que Bianca olhar, Bianca que se foi, e ela pensar que ela poderia ter um emprego. Não era fácil o Elitânia, que já foi uma situação de Maria da Penha, né, já foi um relacionamento, ali também achar que ela poderia sair daquela vida, ia ter apoio de Maria da Penha, ia ter apoio de programa. Mas, veja, no caso, Então, assim, no caso da Elitânia, né, que era uma mulher trans, ela tinha acesso, como a gente, como tipo militante na cidade dela. as meninas não se viam nesses lugares. Assim como a senhora viu aquela enfermeira, a senhora pensou, eu posso estar aqui também, as meninas não viam. Então, é isso que eu estou querendo dizer. A gente também mudou e moldou a sociedade para que a gente hoje tivesse uma realidade diferente. Números existem em quantidade e a gente tem um peso muito importante. Você tá entendendo que eu estou querendo Mas falar? isso cabe de cada um. Não, eu só queria saber mesmo de onde é que surgiu o teu nome, Bárbara Vogel. É Bárbara Vogel? Vogel. Isso. Vogel o quê? Schneider. Schneider, de onde veio? Porque assim, veja, hoje se tem uma lei, né, que a gente pode fazer essa adequação nominal e tal. Mas antigamente, um tempo atrás, não se tinha isso. Então, várias colocou nomes artísticos. A gente se inspirava numa cantora, numa modelo, pronto. E aí se tinha uma modelo chamada Fernanda Vogel. Eu acho que ela teve um acidente de helicóptero e tal, não sei o quê. Mas aí eu vi, era total, a escrita era diferente, era normal. A escrita era normal. Aí eu fui e coloquei, né? E o Schneider veio depois. O Schneider veio de, acho que foi de Malhação, não, foi de um filme. Mas depois teve uma personagem de Malhação que teve o nome Schneider. Como é que a senhora vê hoje a atuação e a participação da população LGBT na política? Sabe, antes a gente era o oba-oba, era usado para animação de política, vamos dizer assim, né, de campanha. Hoje a senhora acha que está mais sério, que a comunidade está mais atuante. Como é que a senhora vê a representatividade LGBT atuando na política de Igaraçu? Vamos tratar aqui da nossa cidade. Eu ia falar isso mesmo, né? Porque lá fora tem outras cidades que a gente não vê esse movimento. Uma bem aqui pertinho, Itapissuma mesmo, zero. Né? Mas aqui, graças a Deus, a gente, por ter outras pessoas que já abriram o caminho, a gente fez, né, a história. Eu acho a população assim atuante e muito atuante, viu, nos últimos tempos. Agora, fala de uma coisa muito importante, aquelas que abriram caminho, né? A senhora não sente uma ausência de respeito às que abriram caminho, porque parece que hoje todo mundo está chegando, quer estar na jornada e passar por cima das histórias e da luta dos outros. Eu até costumei dizer para os meninos que antigamente a gente, os gays, os andrógenos, enfim, pediam bênção às travestis, tipo assim, que respeitavam as travestis, até porque havia também aquelas travestis mais donas de território ali, né, dando de espaço ali, mas sempre houve um respeito muito grande às travestis, né? É costumado dizer que tem que pedir a bênção. Essas coisas assim tem mais no Recife, né? É. Porque se tem assim um domínio mesmo, elas são donas mesmo de território mesmo. Aí era mãe, por isso que tem essa coisa da mãe, né? Mas aqui a gente também tinha um hospitalmente ali, quando vinha do Poço Sertão, que tem as meninas que trabalhavam naquela área. Então. E assim, existia isso. Hoje em dia parece que não existe nenhum tipo de respeito assim, em relação às que vieram antes, as que abriram. Porque a senhora citou duas que vieram antes. Né? A senhora falou com respeito às duas pessoas que começaram antes. A senhora acha que não está faltando isso nesse movimento que está... Olha, se a gente pegar no geral, a gente tira esse negócio de segmento.
A falta de respeito é no geral, gente. É no apanhado geral. Por quê? Há uma falha da educação doméstica. Porque se você tem uma educação base, né, do tipo, você tem uma mãe que é referência, você tem um pai que é referência, que ensina as coisas que é certo, que é errado. Então, você chega lá fora, você vai ter educação, você vai saber lidar com as pessoas. Não é só um bom dia, boa tarde, boa noite, não. Você vai saber, você tem coisas que vai lhe ferir. Então, você não vai fazer isso. Eu mesmo penso assim, né? Não sei como são as outras. Eu penso assim. Mas eu pensei, meu Deus do céu, tá no meio da rua me atracando com a outra. Claro que eu não vou deixar a outra me bater, né? Mas isso faz parte da história, por ser tão, assim, viver em ambientes hostis, de a qualquer momento acontecer qualquer coisa, então isso é uma forma de defesa delas. Eu não vou dizer que os tempos de hoje, assim, tal, entre a gente... Porque até mesmo tem pessoas que ela compartilha, assim, de agressões, assim, do nada, você tá num lugar, do nada a pessoa vem de atacar. Sem explicações. Bárbara, falando nisso, ele perguntou, mas aí eu queria falar num ponto específico. No hospital, como é que foi a tua recepção no hospital de Igaraçu? Você hoje trabalha como enfermeira no hospital de Igaraçu, a primeira mulher que vestia ocupar esse espaço, estar naquele espaço. Como é que foi? Como é que você Olha, deixa eu contar essa história. Poucas pessoas sabem que eu sou formada, né? Que eu sou enfermeira e tal. Poucas pessoas, só quem próximo mesmo. Mas Rafaela faz questão de dizer. Ela é enfermeira, onde ela chega, assim, menina, cala a boca. Mas ela fala, ela que faz propaganda. Mas quando eu cheguei lá no hospital, pronto, eu comecei um plantão no domingo. Aí foi uma pessoa lá, né, me apresentar a equipe. E aí apresentou que lá, no caso, eram umas 3 enfermeiras. Que comecei a trabalhar. E lá, no decorrer do tempo, tem pessoas que eu já conhecia daqui de fora, gente. Que eu já conhecia. Então foi um pouco fácil, né? Mas, enfim, não teve essa barreira. Não. Eu tô dizendo a você que o problema é dentro do LGBT. Olha, tem LGBT que é profissional lá. Que ele não fala, não responde, ele já articula para não ter contato. Aí, graças a Deus, é um direito que assiste ele tá ali para trabalhar, ou ela tá ali para trabalhar, né? E tem que executar o papel dele pronto. E vida que segue, são 12 horas, a gente não tá ali para se amar, né? A gente tá ali para uma função só, é o paciente. Chegou, acolheu, fez a triagem, o médico atendeu, decidiu o planejamento que vai fazer com o paciente, pronto, acabou-se. Se for de transferir, transfere. Se for o médico, a gente vai, deixa lá no hospital, volta e pronto. Eu ainda tenho na cabeça aí, acho que eu vou levar isso pra sempre, até alguém me desconstruir. E a pessoa que tem raiva de outra é porque quer ser como ela. A mesma coisa funciona quando as pessoas estão no armário. Porque quando a pessoa lá tem muito ódio, ela fala assim, não gosto, não. E a gente sabe que pegando. Só porque ela quer ser que nem a gente livre e não pode por conta de repressões que existem na vida humana. A mesma coisa acontece com esse povo que é LGBT. Quer ser, só que não consegue porque não pode. É por isso que não gosta. Então tem que ser. Eu acho que é porque ele tá querendo dizer assim, não teve a mesma coragem que a senhora teve de enfrentar o mundo, de ser Bárbara Vogel e de... Mas acontece que o meu processo foi lento, assim, foi aos poucos, foi progressivo. E tem outras do tipo assim, hoje eu dormi gay e amanheci travesti. Tá entendendo? Eu conheci amigas minhas que foi travesti, deixou de ser travesti, porque a mãe botou o pé na parede e disse que não aceitava, que tinha uma filha e um filho. E aí foi muito forte, saiu de casa, foi para outra cidade, foi trabalhar, foi tentar construir a vida. Mas acontece que a pessoa é muito ligada à família. Qualquer coisa ia pra mãe, né? Aí ela lutou, fez todo o processo, você sabe, que de hormonização, deixar cabelo crescer, todo aquele processo de transição. Eu não estou dizendo a você que pelas pessoas héteros, você é abraçada, você é elogiada. Claro que do tipo assim, é bonita ela lá na casa dela, né? Porque dentro ninguém quer, né? Porque tu sabe. Então, mas aí se desfez. Hoje não é mulher trans, hoje é um homem gay,
porque, assim, escolhas, né? E hoje, assim, foi uma tentativa, mas também foi criado, né? Porque, assim, o povo acha que vida de mulher trans é fácil. Porque usa esse universo da maquiagem, do cabelo grande, das roupas, só não sei o quê. Mas, gente, não é fácil não, minha gente, não é. É complicado. Aí ela viu que não era desse jeito e hoje é um homem gay. A gente precisa hoje lutar contra o retrocesso, a gente precisa lutar para se manter nos espaços que a gente tem e a gente precisa lutar para que as nossas lutas elas não sejam banalizadas. Mas é porque, veja, há tipo assim, essas classes, né? E tem os representantes das classes. Será que ele representa realmente as classes ou ele está ali para aproveitar, né, todo o que a classe pode promover para ele se promover pessoal, não para uma classe. A classe ainda continua lá, a realidade delas não mudam e essas pessoas ficam vivendo disso durante toda a sua trajetória. Pensando em um projeto pessoal e não em um projeto coletivo, não é comunidade. Então eu acho que isso é muito, muito importante. E aí eu acho que isso cabe muito no momento que a gente está vivenciando também político aqui em Igaraçu. A senhora, assim como eu e outras pessoas LGBTs, vivenciamos a política antes e a política de agora. É engraçado, né? Tu fala de política, da gente envolvido com política e vendo ainda crescendo mais, né? Porque tem muita LGBT surgindo, mas a gente não tem nenhuma representação dentro da casa. Então, e mesmo assim, hoje a gente representa alguém que não representa a gente, porque se diz, mas não faz, porque se a gente for pelo... Minha gente, olha, não acredite em tudo que está na internet. Vá conhecer bastidores, vá procurar os bastidores que você vai conhecer a verdadeira história, a verdadeira novela. Exatamente. Porque, e eu tenho o costume de dizer assim, quem vai para redes sociais falar, espernear, falar o que quer falar, não é sociedade. Sociedade que um pai de família, uma mãe de família que trabalha não tem tempo. Eu digo assim, porque tem hora que eu estou muito cansada, eu não entro em redes sociais. Então, quem faz isso, quem fica lá retrucando nas sociedades, são pessoas que fez ou que quer voltar de novo a fazer parte, porque ele quer voltar a ter os privilégios que tinha antes, que perdeu. Exatamente. Tá entendendo? Era isso que eu queria falar. E aí a senhora vivencia esses... conhece muito bem esses dois momentos políticos, até antes mesmo, contando essas outras gestões que já passaram, e é que a gente está passando hoje, que de fato a gente tem uma visibilidade muito grande da comunidade LGBT, seja de forma positiva ou de forma negativa. A gestão independente, estou falando de governo, eu sou da saúde, mas saúde e educação andam juntos. Para você fazer saúde, você precisa levar informação às pessoas. A melhor saúde que se tem é a preventiva, que é quando você informa de determinado do tipo, fulano não faça sexo sem preservativos, tá? Porque acontece isso e aquilo. E aí, o que eu quero bater na tecla, que a gestão, ela está investindo em educação. Gente, é uma coisa que não é que eu estou falando, é que as pessoas estão vendo. Eu ando de manhã, de tarde, de madrugada, em todo canto de Igaraçu eu ando. E as pessoas estão comentando isso. Assim, você tem que ser justo, tá entendendo? Se fez certo, bom. Se fez errado, é errado. E aí a gente tem que aplaudir mesmo, porque ela tá fazendo um bom trabalho. Tá? Eu acho assim, tem gestões que passaram, que quase que se perduraram dentro dessa cidade e não fez um terço o que a atual gestão fez em 3 anos e meio. É isso que eu quero dizer pra vocês, tá entendendo? Aí é isso que as pessoas elas têm que despertar. Eu não tô falando de nome de gestores, de pessoas que estão fazendo, eu tô falando do que tá chegando para as pessoas. Educação, da política pública. Exatamente, da política pública de verdade. A nossa comunidade, a nossa população, porque mais educação, é mais espaço,
ser valorizada e estar em espaço para poder ser inspiração. Hoje, Eu queria que tivesse ainda mais. que não, e veja que emocionante. A senhora uma vez viu uma mulher travesti, enfermeira, e a senhora disse, é isso que eu vou ser porque eu posso estar aqui. Imagina hoje, quantos adolescentes, quantas pessoas LGBTs trans, vamos dizer assim, que ainda não conseguiram se assumir, ou que ainda não tem medo, mas que olham para a senhora hoje lá e possam olhar assim, puxa, eu posso ser trans, eu posso ser uma enfermeira, eu posso trabalhar. Acho que A senhora pode ser tudo que a pessoa quiser. Isso graças ao fato de a gente estar mudando a política e ter que ter uma política consciente. Como a senhora disse, a gente tem consciência de que não é melhor para mim, é porque é o melhor para a comunidade, é o melhor para as pessoas, é o melhor para a cidade, sabe? Isso Uma política bem feita, ela não é individual, ela é coletiva, ela é para todos. Vamos dizer assim, a gente está aqui em Igaraçu, a política tem que ser para a população. Tá entendendo? Eu não sou um parlamentar de bairro, eu sou parlamentar de uma cidade. Eu tenho que ver a cidade como um todo, o que ela precisa. Eu não tenho que estar dizendo que uma luz, eu coloquei uma luz, que uma rua foi calçada. Eu tenho que garantir dentro da lei. Se tem leis, eu posso construir uma PL, né? Porque tem coisas que você não pode mudar porque está na Constituição. E a Constituição da gente é caduca, né? É arcaica. Então, a gente tem coisas que a gente pode fazer aquela costura para garantir a lei daquela dona de casa que está ali, ó, que não chegou para ela. Não é o dentro do mato ou dentro de uma canaleta de água que eu vou dizer que eu estou chegando, estou fazendo. Não, porque eu não vejo em outras cidades, assim, pelo menos assim, no Recife. O prefeito ele foi fazer, né, uma ordem de serviço, dizer que vai fazer uma mega construção. E eu não vi parlamentares, gente. Se vi, eu não conheço, não estava lá. Eu vi, assim, pessoas da secretaria e tal, mas... Porque você sabe que esse pessoal gosta desses ensejos para se promover. E você não vê isso, o pessoal é lá na casa, entregando as leis, garantindo aquela coisa toda. Aqui é totalmente diferente. Eu espero que um dia mude, né? Nessa pegada política, Bárbara, pensando no antes e no futuro que a gente quer para nossa comunidade, que a gente está muito focado aqui na LGBT, a gente tem que também pensar na nossa comunidade, porque senão ninguém vai pensar. Qual é, para a senhora, o melhor caminho para a população LGBT, para a comunidade LGBT hoje, diante do cenário político que a gente está vivendo? A senhora pudesse, de fato, dizer assim, juntar todas essas suas filhas perdidas, todas essas que vieram depois da senhora, que... As filhas perdidas, elas não tem como se juntarem, né? Porque elas já estão agregadas com as madrastas, com os padrastos. Tá entendendo? Você sabe. Mas não estão erradas não, porque eles estão em busca de uma melhor condição. Cada um vai em busca das suas coisas da melhor forma, contanto que chegue. Né? Não se iluda porque você colocando a expectativa da sua vida na mão dos outros, você tem que batalhar. Né? Você tem que correr atrás. Não deu certo aqui, eles não mudam de partido, ele não faz todo um conchavo para chegar onde quer chegar. Você também tem esse direito. Eu penso assim, hoje eu estou, amanhã não sei, né? Porque tem que colocar assim, a gente precisa, mas eles também precisam da gente, e a gente tem alcance que eles não têm, viu? Aí se a senhora pudesse juntar todas elas e a senhora pudesse dizer para elas um caminho. Isso não vamos falar de não, vamos falar de não, eu disse assim, eu disse no início do vídeo que juntando todas elas, que esse é o caminho é o conhecimento. Não importa como. O caminho é esse. Não é não? O caminho é o conhecimento. E o conhecimento é o quê? A educação. Quem faz parte da educação? Quem faz parte da educação? Né? É ótima! Quem faz parte da educação? Quem é que está fortalecendo a educação? Eu espero que as mulheres trans que estão começando agora, o LGBT no geral, não perca a oportunidade de estudar. Minha gente, até o pé de meia tá aí para ajudar, né não? Que eu não tinha pé de meia. Eu só queria ter as meias. Então, esse caminho é a educação. Siga a educação. Siga a educação. Siga a educação mesmo. Ela é ótima. Pessoal, o bate-papo Jogo Rápido é uma coisa inédita. Nunca foi visto em nenhum outro podcast, em nenhum outro local assim de TV. Eu vou falar uma coisa pra você e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça.
É bem simples mesmo. Certo. Podemos começar? Vamos lá então. Uma felicidade. A minha agora no momento. A sua? Certo. Um orgulho. Eu sou um orgulho. Você mesmo, no caso. Certo. Bárbara, você acha que hoje em dia você é representatividade já para algumas pessoas? Espero que sim. E se a Bárbara de hoje em dia, vendo tudo que ela alcançou, tudo que ela já conquistou e até mesmo essa representatividade que você acha que tem, pudesse falar para a Bárbara de antigamente, que se caso em algum momento a pessoa existiu ou não, ou algo que você queria contar para a sua Bárbara de antigamente, se quer confortar-se em algum momento mal que ela teve, o que você diria para ela? Eu queria ter a idade dos 16 anos. Eu queria ter 16 anos com a cabeça de hoje. Mas infelizmente hoje em dia a gente precisa viver para poder aprender. Sem a nossa vivência a gente não teria aprendido. Pois é, o que leva é a maturidade. A vida amorosa de Bárbara, como é que vai? Eu tô rezando. Eu tô rezando pra permanecer um preço. Tá difícil, não? Acha que o fato de tu ser uma mulher trans hoje em dia atrapalha dessa vida amorosa? Tipo, que já é difícil arrumar. É uma coisa que não pintou pra mim. Não sei como. Não sei explicar. Não, eu sei explicar, porque por causa da senhora mesmo. A senhora sempre disse, enquanto elas estavam buscando contos de fadas, a senhora sempre disse que não buscava isso. Agora após esse documentário, eu tenho certeza que alguém vai se mostrar pelo seu internet. E você é uma pessoa muito inteligente, tem muito meiga também. Inclusive, muito parabéns pra ele por isso. Nós tínhamos que ser meio galinha. As pessoas, elas precisam conhecer, minha gente. E a mulher trans, ela primeiro é apedrejada. O povo não dá oportunidade, né, de conhecer a pessoa. Claro que tem as decepções que tem por aí na rua, né? Mas, enfim, mas cada um segue seu caminho. Bárbara, para fechar, a gente está pedindo para que cada menina que vem aqui conte alguma história que venceu muito forte. Pode ficar à vontade, alguma história de preconceito, uma história que marcou a sua vida, um momento da sua história que foi muito forte, que você gostaria de deixar registrado no seu memorial para que as pessoas também soubessem. Que história você contaria? Olha, Quem vê esse documentário depois vai rir como é que a senhora conseguiu transformar momentos tão difíceis em histórias que a gente ainda consegue rir. pois é. Superação. Tem Mas pessoas que assim, meus meninos, eu nunca fiquei chorando. e consegue transformar situações muito duras como essa que a senhora falou, que a gente que é mulher travesti sabe como é Eu tô de difícil, férias lá no hospital. mas é uma característica sua e eu acho que isso é muito presente na sua vida. A senhora sempre conseguiu transitar pelos espaços, como a senhora disse, e transformar situações ruins em momentos de superação e que a senhora consegue ainda transformar em momentos divertidos, de bom humor. Acho que isso é uma característica para quem for assistir futuramente esse vídeo, para quem não conheceu a senhora pessoalmente, que saiba que isso é muito seu. A senhora consegue transformar momentos muito duros em momentos que a gente consegue se divertir. E eu Extremamente leves, né? e eu convivo muito com a senhora, eu sei muito disso, eu sei muito momentos que depois a senhora fazendo tá indo naqueles momentos extremamente difíceis. Mas é bom a gente frisar que a senhora está falando de uma época muito difícil, né? A senhora era a primeira mulher que estava ali, ocupando aquele espaço, estudando, lutando para poder se formar e passando por situações, querendo ou não, de transfobia. Por mais que a senhora soubesse ou desse o seu jeito de lidar com aquilo, mas não deixavam de ser momentos difíceis, que só a senhora sabe como é que foram dolorosos. E é aquela. Acho que tem que A ser... gente não tem que estar perdendo tempo com essas coisas. Quer usar linguagem de eu não quero usar no osso. Tá entendendo? Quer ser mulher, seja. Quer ser homem, melhor ainda. Tá passando de homem no mercado, né? Agora, pra gente encerrar, a gente está pedindo aqui também as meninas que venham aqui, elas citem uma mulher travesti que foi importante, ou que tem como referência, que já se foi ou que apresenta ainda. No caso, a Rafaela ela esteve aqui presente, foi nossa primeira entrevistada, e a gente pediu para que ela fizesse essa saudação a uma mulher travesti, em memória travesti, e ela fez a senhora. Ela falou do Marco, né? Que responsabilidade ela de jogar, né, nessa coisa, né? Mas eu não esperava menos. Vou citar, não que ela foi importante. Pra mim, né? Mas o quanto ela é importante pra ela e que, querendo ou não, ela inspira outras, né? Até mesmo me inspira. Por que não? A trajetória da Aleixo.
Ela, minha gente que conhece a vida da Aleixo, hoje pode... Olha, por isso que ela é como que ela é, né? Por isso que ela pode ser quem ela é. Porque ela passou, né? Tem muita história pra contar. Eu amei, eu acho que não poderia ser diferente. Gostou de conhecer mais nessa história? Sim, Aí tá todo mundo rindo, se divertindo. Eu quero mais uma vez agradecer a Lei de Incentivo Paulo Gustavo e a Prefeitura Municipal de Igaraçu, que apoia e incentiva esse projeto. Quero agradecer muito, minha amiga, de ter você aqui. Fiquei muito feliz. Eu, com certeza, desde o início eu sabia que ia ser incrível. E também que existem essas leis, né, que incentivam, né? Ajuda a realizar sonhos. Pois é. Na verdade, eu estou realizando um grande sonho meu. E porque eu sempre penso muito nisso, que as nossas histórias, quem vai contar a minha história, sabe? E eu sei que é muito mais fácil as pessoas contarem coisas ruins de você e da gente, como somos mulheres travestis, do que contar coisas boas. Sim. E aí eu penso muito nisso, quem é que vai contar a minha história? O que é que vão lembrar de mim? E aí eu espero que quando alguém for ler essa história ou conhecer a sua história, possa lembrar dessa Bárbara, e não do que elas venham dizer. Histórias, né? Elas boas ou ruins, elas são histórias. E a senhora que está contando. Ela é ótima. A senhora é conhecida. Vai ser lembrada Sem sempre. sair de casa. Mas enfim, eu estou dizendo isso de uma forma geral. Até para as meninas que já se passaram, a gente vê hoje como cada um quer contar a história de uma forma e muitas nem convivendo como a gente convive e as pessoas acham que podem. Eu não sei nem qual é o elenco que vai passar ainda por aqui para contar suas histórias, mas já, né, parabenizando elas. Eu estou muito feliz, agradeço muito. Eu agradeço muito a senhora e a todo mundo que está acreditando, a equipe, o pessoal que está aqui ajudando, porque para mim isso é muito importante. Pronto, então foi isso, minha gente. Quer se despedir por hoje? Gente, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembrando que esse projeto vai trazer 8 mulheres travestis para contar um pouco da sua história, de fato, a memória travesti. Então fiquem ligadinhos que vem muita história boa por aí ainda. Tchau. Tchau.